Certo, pessoal? Então, bem-vindos à aula número 7, a nossa última aula do núcleo de Python. E hoje a gente vai trabalhar, então, a simulação de Monte Carlo, tá? O que é a simulação de Monte Carlo? Ela é uma técnica estatística, então, que ela é usada para entender o impacto da incerteza e a variabilidade em modelos matemáticos e sistemas complexos, tá? Então, ela é utilizada em várias áreas, tanto nas finanças, então hoje a gente vai aplicar ela nas finanças, tá? E a simulação recebe esse nome em referência ao famoso Cassino de Monte Carlo, em Mônaco, devido à sua natureza de jogo de azar e aleatoriedade envolvida no processo, tá? Então, aqui só uma palhinha da criação dessa técnica de Monte Carlo, tá? Ela foi desenvolvida aí na Segunda Guerra Mundial por matemáticos, esses dois matemáticos aqui, enquanto trabalhavam no projeto Manhattan, então, que visava o desenvolvimento de uma bomba atômica. Então a ideia original era usar simulações para modelar os processos e os sistemas complexos aí para com as reações nucleares, né, para ver o comportamento das partículas. Então eles começaram a explorar essas simulações no computador e enquanto eles estavam tentando entender como se comportavam essas partículas, eles acabaram desenvolvendo ali um método genérico para resolver problemas então probabilísticos, né, para conseguir modelar isso. Então, ele também pode ser muito utilizado no campo das finanças para prever quanto é que vai ser o retorno de uma carteira de ações, porque a gente não sabe, não consegue prever com exatidão quanto que vai ser o retorno de uma carteira daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então, a simulação de Monte Carlo é útil para a gente conseguir pelo menos ter um modelo probabilístico que nos auxilie na hora de tomar uma decisão. Então, como funciona essa simulação? Então, ela vai utilizar uma amostragem aleatória para estimar soluções para resolver esse problema complexo, tá? Então, os processos vão ser definir um modelo matemático. Então, a gente vai adotar um modelo matemático para resolver esse problema. A gente vai gerar números aleatórios. Então, aqui a gente vai gerar retornos aleatórios para nossa carteira. E a gente vai executar essas simulações repetidamente, muitas vezes. A gente vai utilizar, acho que no exemplo de hoje, a gente vai fazer 10.000 ou 100.000 carteiras de ações. E depois a gente vai analisar os resultados, tá? Vamos analisar a média ali, distribuição dos resultados e a gente vai calcular o VAR também. Algumas aplicações, né? Aplicada ali no campo das finanças, engenharia, ciências e também na tomada de decisão. Então dá pra gente ocupar ela em várias frentes aí, né? Vários setores. Então, as bibliotecas que serão utilizadas vai ser o NumPy, para fazer cálculos matemáticos, Matplotlib ali para a gente fazer gráficos, uma biblioteca de datas, um NumPy ali com uma parte especificada aí que a gente vai utilizar então para fazer a covariância ali dos nossos retornos, o eFinance para importar a cotação das ações e o Cyberpunk aí para estilizar o nosso gráfico, tá? Então a carteira de ações que a gente vai utilizar vai ser ações da SLC, da VEG, da Copasa, da Vivo e da Gerdau. Depois a gente ainda pode fazer no mesmo esquema da última aula. Cada um fala uma ação e a gente faz a simulação. Então aqui é o mesmo esquema da aula passada, né? A gente vai definir uma variável, lista de ações, vai passar aqui a nossa lista de ações e depois a gente vai passar de novo essa variável com um laço de repetição para estar adicionando o SA. Vamos adicionar então a data final e depois a data inicial também. A data final, então, o dia de hoje, e a data inicial, então, vai ser 1 ano para trás. Depois a linha também para a gente pegar essas cotações de comum, né? Todo mundo já sabe. Então, nem coloquei para printar aqui. E partindo para a próxima parte, então, aqui eu vou botar para printar. Deixa eu só dar um Ctrl Enter. Preços. Aí, para printar nosso data frame. Depois, normal também, a gente vai calcular, vai passar para percentual e ainda vai dar um drop NA nos resultados faltantes. Com isso, a gente vai chegar nos nossos retornos, tá? Depois, a gente ainda precisa da média dos nossos retornos. Então, a gente vai, acho que foi especificado aqui, né, a forma que a gente vai utilizar. O modelo matemático, ainda não. Então, o modelo matemático que a gente vai utilizar vai ser o modelo matemático dos retornos sintéticos, tá? Então, o que é isso?
Ela é uma função que ela vai pegar a média dos nossos retornos, então por isso que a gente tem que calcular a média aqui em cima, né? Depois vai ser mais esse RPDF, então que ela é uma matriz de aleatoriedade gerada por alguma função de densidade de probabilidade. Então aqui a gente vai gerar um retorno aleatório para nossa carteira de ações e depois vezes esse L. Esse L nada mais é do que uma matriz triangular inferior proveniente de uma decomposição de Cholesky. É um nome difícil, mas ele só quer dizer que ela só serve para a gente correlacionar os retornos da nossa carteira, tá? Porque a gente já estudou ali a covariância. A gente estudou a covariância aí na última aula, né? Então, a gente viu que dois ativos, eles sempre possuem ali uma covariância entre eles. Só que quando a gente gera ali na nossa matriz aleatória, esses retornos não vêm com essa correlação, com essa... Então, a gente precisa correlacionar esses retornos, porque senão a nossa simulação não vai ficar verídica, sabe? Porque, por exemplo, uma vai subir muito e uma carteira vai subir muito e outra carteira vai cair muito. Não tem como acontecer isso, sabe? Porque todas as ações elas andam mais ou menos juntas, tá? Então, quando uma ação sobe ali, provavelmente a outra ação também tende a subir, tá? Então, porque todas essas ações possuem ali um grau de covariância entre elas, tá? Então, a forma que a gente vai utilizar, então, vai ser a média dos retornos. A gente vai ter que calcular a média dos retornos para cada ação. Ainda vamos colocar a gente vai gerar então um retorno aleatório para cada ação e ainda a gente vai correlacionar esses retornos, tá? Para não ficar muito discrepante a gente ter dados verídicos. Essa célula aqui podia ir para cima, né? Acabou ficando embaixo. Então aqui a gente vai definir uma variável retornos, vai dar um percent change, um drop NA. Depois a gente vai calcular a nossa média dos retornos, né? Nada mais é do que os retornos.min, então a função de média. Depois a gente ainda vai ter que calcular a covariância, né? Uma matriz de covariância. Então, na última aula a gente também calculou. Então, a gente vai passar os retornos.cov, função cov, então, que ela vai calcular a covariância. E ainda a gente vai definir o peso da carteira, tá? O peso da carteira vai ser sempre igual para todas essas ações que a gente tem dentro. Então, no caso, como a gente vai ter uma, duas, três, quatro, cinco ações, então cada ação ali vai ter o peso de 20% ali, fechando o 100%, tá? Então, essa linha aqui serve justamente para ela dar o peso ideal para a nossa carteira. Então, se eu coloco mais um ativo aqui na nossa carteira, ele já vai calcular e definir certinho quanto que é de percentual para cada uma, tá? E aqui mais uma variável ali só para ler ali quantas ações eu vou ter ali dentro da minha variável, do meu data frame, né? Então, aqui printar o peso da carteira, então deu certinho, né? Todas as minhas 5 ações, então cada uma tem 20% de representatividade ali na minha carteira. Então a fórmula que a gente vai utilizar vai ser a fórmula dos retornos sintéticos. E por que fazer isso, tá? A gente vai assumir que a distribuição dos retornos é uma distribuição normal e multivariada, tá? Então aqui a gente tem que assumir algumas premissas, tá? No mercado de ações, os retornos não possuem uma distribuição normal, tá? Alguns não possuem uma distribuição normal, mas então uma premissa da nossa simulação, também um limitador, é que a gente vai ter que assumir que eles possuem uma distribuição normal, tá? Para a gente conseguir fazer os nossos cálculos. Então, quando a gente vai gerar os retornos aleatórios para cada ativo selecionado, a gente vai criar um vetor aleatório descorrelacionado entre si. E para corrigir isso, então, a gente vai ter que correlacionar esses retornos, tá? Porque no mundo real é isso que acontece. E para isso a gente vai utilizar a matriz triangular obtida a partir da covariância, tá? Então é esse L aqui que a gente vai utilizar justamente para correlacionar os nossos ativos, tá? Passando para as premissas que a gente vai utilizar na nossa simulação. Então a gente vai simular 10.000 carteiras e a gente vai projetar essa simulação para 3 anos para frente. Então, com base nos dados de 1 ano atrás, a gente vai projetar 3 anos para frente como é que vai ser o retorno dessa carteira de ações, tá? E o capital inicial que a gente vai investir vai ser R$ 10.000. Então, a gente vai ter que gerar um retorno médio para nossa carteira, né? Então, a gente vai calcular o retorno médio diário de cada ação ao longo do tempo e converter
para um array, para ficar mais fácil ali para depois fazer os cálculos, tá? Então essa linha vai fazer justamente isso, a gente vai definir uma variável retorno médio, ela vai pegar os nossos retornos, vai dar vai calcular a média, né? E depois a gente ainda vai transformar ela em um array do NumPy. Um array do NumPy é essa estrutura aqui, ó. A gente trabalhou com data frames e séries, né? E esse aqui é um outro tipo de estruturação, é um array. Ele vai listar carteira por carteira e vai separar somente por vírgula, tá? E essa outra linha aqui Praticamente de é baixo... quase uma matriz, que é, Oi? é praticamente uma matriz, que é. Isso. Tem parecido, né? A gente ainda vai ter que calcular, então, definir uma variável de matriz para pegar o retorno médio, então, dessa carteira, né? Então, a gente vai criar uma matriz com os dias projetados e o número de ações, onde cada linha é um vetor de retorno médio. Tá? Então, acaba que fica um pouco complexo de entender a lógica por trás, tá? Mas não precisa se prender muito aos detalhes, tá? Então, o que significa na prática? É que o retorno médio de cada ação será replicado em todas as linhas, tá? Então, todos os nossos dias projetados, o retorno médio da ação, ele vai ser replicado, tá? E aqui, por final, a gente vai realizar a decomposição de Cholesky, Cholesky, não sei como é que fala, da matriz de covariância, tá? E o resultado é uma matriz triangular inferior a L aí, tal que a matriz de covariância, então vai ser esse resultado ali, tá? Então a gente vai definir o nosso L da nossa função, vai passar aqui a nossa matriz de covariância e a função aqui que já tem definida, e ele vai calcular para nós, tá? Então só coloquei o L aqui para printar o array aqui, como é que vai ficar a nossa matriz de decomposição, tá? E por final, a gente vai gerar as nossas simulações, tá? Então a gente vai definir uma variável retornos da carteira, tá? Que ela vai inicializar então uma matriz de zeros para armazenar os retornos acumulados da carteira de cada simulação. Então cada coluna vai ser uma simulação. Então essa coluna aqui essa linha serve justamente para inicializar uma matriz para armazenar ali os nossos retornos, tá? Depois a gente ainda vai ter que definir uma variável montante final para armazenar o montante final ali, o valor final de cada carteira, o final de cada simulação, tá? Então, é o mesmo esquema da aula passada. Quando a gente fez a simulação lá de Markowitz, lá com 10 mil carteiras, cada carteira que ia rodando, ele ia tendo que armazenar aquele resultado, tá? E aqui vai ser muito parecido, vai ser 10 mil simulações e cada simulação ele vai armazenar o resultado aqui nessas nossas duas variáveis definidas aqui, nessas duas linhas definidas aqui em cima, tá? Depois, muito parecido com a aula passada, a gente vai ter que fazer um loop, o for, então, dentro do nosso range aqui, que é o número de simulações, e aqui uma variável para fazer o loop, foi definido como S, tá? Para fazer a simulação em todas as carteiras. Então, essa linha aqui do RPDF, né, ela vai gerar uma matriz de choque aleatória ali com a distribuição normal. Por isso que a gente tem que assumir que todos os retornos possuem uma distribuição normal. Então, para cada dia da ação, né? A gente vai definir essa linha para calcular o RPDF. Uma linha, então, para fazer, de fato, o nosso retorno sintético, né? Que ela vai gerar o retorno sintético a partir da média dos retornos da nossa matriz ali de decomposição, né? Então, ela vai pegar o nosso retorno e vai ali multiplicar, vai somar ali pelo RPDF e o L, né? Então, que seria a nossa função inteira. E depois ainda vai calcular o valor acumulado da carteira. Então, ele vai utilizar o cumprod aí, a gente já viu como é que funciona o cumprod. E depois, por final, ele ainda vai multiplicar pelo nosso capital inicial para ver quanto que a gente vai ter de dinheiro, tá? E vai armazenar esse valor ali final da carteira na última linha de cada simulação. Então, a gente vai definir aqui duas variáveis para armazenar dados. Depois a gente vai fazer um loop para ele calcular um RPDF ali para cada carteira. E depois vai calcular o retorno ali, o retorno sintético ali, que seria 3 anos para frente da nossa simulação, tá? E vai gerar isso daqui 10 mil vezes, para fazer então 10 mil simulações. Aqui um array de como vai
de como está sendo armazenado esses dados. E por final, a gente vai fazer então o gráfico, que é um gráfico bem simples, né? A gente vai passar então aqui o plt.style.use, vai passar o Cyberpunk aqui para ele utilizar esse pacote de estilização no nosso gráfico. Depois a gente vai criar um gráfico de linha com os nossos retornos da carteira e ainda vai passar para a linha ali ser igual a 1, a largura da linha ser igual a 1, né? Então ele vai pegar essa variável aqui de retornos da carteira, foi definida aqui em cima, né, que a gente armazenou então todas as nossas simulações. Então aqui de fato a gente vai plotar no nosso gráfico, tá? Vamos passar o retorno da carteira e ainda a linha aí, tamanho 1. Depois a gente vai botar ali no eixo Y o dinheiro. Então aqui vai ser o nosso dinheiro, né? E no eixo X aí os dias que foram ao longo da simulação. Então ali mais ou menos 3 anos, né? E depois para o final vamos dar um plt.show para de fato aparecer o gráfico para a gente, tá? O gráfico, a figura que a gente acabou de fazer. Então essa daqui seria uma simulação de Monte Carlo, tá? Então vocês podem ver que todas as simulações partem aqui dos 10 mil reais. E aqui teve umas que teve alguns comportamentos interessantes, como aqui chegando na casa dos 50 mil reais, então investindo 10 mil reais. Algumas bateram ali os 50 mil reais, mas também teve algumas com que a gente perdeu dinheiro, né? Então vocês podem ver que tem aqui algumas que ficaram abaixo aqui da linha dos 10 mil, tá? Então ela foi uma simulação, gerou retornos aleatórios para dado a carteira, né? Então para cada carteira ela gerou um retorno aleatório. Ela deixou esses retornos correlacionados, porque todos os retornos ali, enfim, no mercado de ações possuem uma certa correlação. E depois a gente fez ali a simulação de 10 mil carteiras, tá? E com esses dados a gente pode tirar algumas medidas estatísticas interessantes sobre a nossa simulação, para ver se essa carteira pode ser vencedora ou não, tá? Então aqui a gente calculou o VAR para essa carteira com 99%, um VAR de 95%, a mediana e também os cenários que a gente teve lucro com essa carteira de ações, tá? E os nossos cenários com lucro ali, então, deu que 99,13% das nossas simulações tiveram lucro, tá? Então aqui ele vai calcular o percentil, né? O percentil ali do montante final. A gente já trabalhou isso aqui na aula que a gente aprendeu a calcular o VAR, tá? Que a gente utilizou a função percentil. Então aqui a gente vai calcular para 99, 95, vai calcular a mediana e aí os cenários com lucro também, tá? E ao final, uma célula para deixar mais fácil o entendimento, tá? Então ali vai printar ao investir 10 mil reais na carteira. Então ele vai passar a lista de ações que a gente definiu lá em cima. Espera-se o resultado seguinte para os próximos 3 anos, utilizando o método de Monte Carlo com 10 mil simulações, tá? Então ali com 50% de probabilidade, o montante será maior que 19.352. Então eu posso afirmar que com 50% de chance que eu investindo 10 mil reais, daqui 3 anos eu vou ter mais do que 19.352 reais, com 50% de probabilidade disso daí acontecer, tá? Com 95% de probabilidade, o montante vai ser maior do que 12.289. Então vocês podem ver que quanto mais preciso eu quero deixar a minha probabilidade, mais alta a minha probabilidade, menor vai ser no meu retorno, né? Então, com 95% de probabilidade, o meu retorno vai ser maior do que 12.889. E com 99% de probabilidade, o montante será maior do que 10.101 reais. Então, eu vou investir 10 mil reais e com 99% de probabilidade, o meu montante aí vai ser maior do que 10.100 reais, né? Então, só me garantiu ali 101 reais a mais, né? Com 99% de probabilidade. E também cenários de lucro, então 99,13% dos cenários foi possível obter lucro aí nos próximos 3 anos, tá? Então a carteira teve mais do que 10 mil reais. 99,13% das carteiras tiveram mais do que 10 mil reais no final do período, tá? Os bancos americanos também precisam fazer
essa simulação de Monte Carlo para prever uma crise, tá? Então, para simular uma crise. Então, ali a partir de 2008, ali que teve a crise ali do subprime, todos os bancos então passaram ali a fazer essa simulação de Monte Carlo para prever uma crise, né? Com probabilidade, qual que é a probabilidade de ter uma crise? Então, para eles não estiver, para eles estarem preparados aí para passar por uma crise, tá? Aplicações, então, a partir dessas métricas é possível calcular o VaR da carteira para diferentes intervalos de confiança e medir se o risco que está sendo corrido é compatível com o que se pretende ganhar e perder, né? No caso da carteira, uma queda aí de 27,65% está dentro dos 95% dos cenários mais possíveis de acontecer nos próximos 3 anos, tá? Esse percentual aqui vai mudar, porque cada simulação que a gente roda, ela vai dar vai ter uma leve diferença, tá? Então, na última simulação que eu fiz, a queda ali foi de 27,65%, tá? Dentro do intervalo com 95% de confiança. Agora mudou, né? Mas também não foge muito disso, tá? Vai ser algo parecido com isso. E depois aqui por final a gente ainda pode montar um gráfico de um histograma para a gente ver como é que foi a distribuição dos montantes finais, tá? Que a gente teve. Então aqui a gente configura aqui de novo um gráfico, né? Cria aqui uma figura, um gráfico de histograma, a x.hist. Vai passar o nosso montante final. Vai configurar aqui a linha de porcentagem. Vai configurar um título. Vai configurar o eixo X, o eixo Y. E depois a gente vai dar um PLT.show, tá? Esse aqui é pra gente entender como é que foi a distribuição da nossa carteira, tá? Parecido com uma distribuição normal ali, quase uma cauda longa aí. Então aqui o número de frequências, né? Então vocês podem ver que quase 250 carteiras aí caíram ali na faixa dos 20 mil reais, tá? E somente algumas carteiras ali com bem pouca frequência ultrapassaram os 50 mil reais. A maior faixa ali ficou ali entre os 10 mil e os 30 mil reais, tá? Então, esse é um gráfico interessante também, um histograma, né? Para a gente analisar a frequência dos nossos montantes finais. Então, essa seria a aula de hoje, pessoal. Não sei se ficou alguma dúvida. Eu dei a aula um pouco, fui passando meio corrido, né? Mas é que vários dos conceitos que a gente trabalhou na aula de hoje a gente já tinha passado anteriormente ali na aula 1, 2, 3. Foi ali que a gente apresentou mais conceitos introdutórios, né? Então vocês podem ver que tudo vai rodando em volta disso. Depois que a gente aprende uma vez, para a gente calcular, por exemplo, fazer projetos futuros muda pouca coisa, né? Então, sabendo trabalhar ali com as ferramentas, por exemplo, para utilizar aqui essa função aqui, claro que eu não sabia, né? Então, tive que ir atrás ali e pesquisar uma função que dava para aplicar essa função aqui de retornos sintéticos. Mas então são coisas que a gente vai pesquisando e vai adaptando ali conforme o projeto que a gente vai fazer, tá? Então, não sei se ficou alguma dúvida da aula de hoje. Senão a gente já pode passar para a parte da tarefa final ali que a gente vai ter no núcleo. Certo, pessoal, o que eu pensei para nossa tarefa final? Eu pensei em deixar 2 semanas, então, para vocês trabalharem no projeto. Acredito que vocês tenham aula e não sei se está em semana de prova já. Então, a gente vai ter a semana do dia 25 e a apresentação ali do trabalho no dia 2 de julho. Então teria até ali o dia 2 de julho. Só deixa eu conferir aqui no celular se é mesmo dia 2 de julho, que a gente combinou lá no nosso grupo de formação as datas para dar as datas de finalização de cada curso ali do núcleo das cadeiras. Dia 2 de julho. Então seria 2 semanas para vocês desenvolver um projeto, tá? Então, o que seria o projeto? Eu vou deixar bem livre, mas o que eu gostaria que vocês fizessem? Ou uma análise, pode fazer uma análise macroeconômica ou uma carteira de ações. Lá na aula 3 a gente aprendeu a pegar os dados do Banco Central
Então, lá eu peguei o dado da Selic e da inflação. Mas tem vários índices que dá pra gente pegar, endividamento, enfim, e dá pra fazer uma análise legal também, tá? E claro, no final montar o gráfico. Então, ou vocês podem fazer um projeto que seja o que vocês acreditam que seja útil para a liga, tá? Para ficar para a liga. Então, seriam só essas duas as minhas exigências, né? Nessas 2 semanas que vocês têm para fazer um projeto. Ou é fazer uma análise, pode ser uma análise de uma empresa ali, como é que foi uma carteira de ações, ou vocês fazer um projeto interessante ali que fique delegado aí para a liga, que seja útil para a liga utilizar ali no dia a dia, né? Então seria isso, um projeto para a liga ou uma análise. E daí a gente marca ali no dia 2 de julho, ou também em outra data aí, a gente ajusta o horário para a gente fazer a apresentação desse trabalho, tá? Então é bem como é que vai ser, bem como foi as aulas. Vocês têm que montar um código e pro final ali vocês vão acabar explicando para mim o que foi feito no código. Vocês podem pedir ajuda aí de qualquer inteligência artificial. Todas elas sabem muito bem como é que programa em Python. Pode ajudar ali vocês no desenvolvimento. E nos encontramos ali dia 2 de julho com a apresentação dos trabalhos finais. Certo? Ficou alguma dúvida? Mas eu acho que por isso já vai para essa semana. É, no dia 9 de julho. Já que no, já que todo mundo vai ter prova na semana do fulano. Tá. Eu vou mandar uma enquete lá no grupo, se todos podem no dia 2. Senão a gente acha outra data. Deixa eu parar de compartilhar já. Acho que por mim tá tranquilo. Dia 2. Sim, acho que vai dar tempo. Mas acho que manda enquete, sim, daí a gente vê. Tá. Mas eu queria sair da aula já com a data definida, né? Acho que a enquete não vai rolar. Alô? Ah, pode falar. Oi? Ahn, assim, eu gostaria de conseguir, mas isso fica em cima da data da apresentação do meu TCC e eu acho que eu simplesmente não vou conseguir. Ah, Ah, entendi. Não, claro. Prioridade no teu TCC, né? Tá, então a gente pode passar pra semana do dia 9. O que vocês acham? Uma semana a mais. Aí tem 3 semanas pra fazer a análise. Acho que fica melhor, né? Porque eu vi com a. fica tranquilo. Porque eu vi que as outras cadeiras ali de evaluation, a do Victor também de IB, vai terminar só lá no meio de julho, ali no final de julho. Então acho que não tem problema. Vamos deixar ali então certo pro dia 9. Vou mandar um lembrete lá no grupo. Então, para fazer a apresentação dos trabalhos ali dia 9. Acredito que também 8 horas da noite ali a nossa apresentação a gente começa. Certo, pessoal? Então, seria essa a aula de hoje. Obrigado ali pela presença de todos no núcleo. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu vou mandar o código de hoje também lá no Whats, então, para vocês terem guardado ali, para aplicar ali no futuro, ali, como vocês acharem necessário. Enfim, eu comecei a estudar Python ali ano passado, né? Já acumulei alguns conteúdos e achei interessante ali trazer para a liga, que foi uma demanda interna ali dos membros que queriam estudar um pouco mais. Era para ter ali no início do ano passado um núcleo, mas acabou não rolando. Então espero que seja de bom proveito ali para vocês, tá? Depois a gente ainda vai passar um formulário no grupo para ver como é que foi o desempenho da cadeira, o que vocês acharam daqui para frente e sempre tá melhorando. Então tá, pessoal, tenham uma boa noite e bons estudos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato tanto comigo ou com o Gustav, tá? Obrigada, Dudu. Boa noite. Boa noite. À noite. Eita.